Existem magias que não deveriam ser tocadas, mas para Al, elas são apenas degraus para a divindade. Ao cruzar caminhos com demônios milenares e feiticeiros das sombras, ele não busca apenas a vitória, mas a essência do próprio poder. Enquanto o portal do inferno se abre e o medo consome os mortais, o mestre dos elementos sorri. Para ele, o despertar de um demônio não é uma ameaça, é apenas uma oportunidade de colheita. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 24. Capítulo 364. Quem é você? Daolon Wong ergueu seu cajado e encarou fixamente o visitante inesperado. Ele estava realizando seu avanço final. Que alguém invadisse seu território em um momento tão crítico tornava o objetivo óbvio. Além disso, ele sentiu uma poderosa flutuação mágica vindo dessa pessoa. Já existia alguém tão formidável neste mundo? Parece que é hora de exercitar os ossos. Gan, Hua, Kui. Diferente de outros vilões que falam demais, Daolon Wong, sentindo a ameaça à vida, convocou seus servos mais leais sem hesitar. Assim que sua voz ecoou, o espaço à sua frente se distorceu, explodindo em 3 nuvens de névoa negra que logo se transformaram em 3 figuras humanas. Realmente são muito feios. Al balançou a cabeça. Esse tipo de transformação pode dar força, mas parece causar uma certa perda da essência original. Só se pode dizer que o pessoal da Mão Negra era muito forte. Mesmo após constantes mutações e transformações, ainda mantinham a aparência humana original. Olhando para os 3 guerreiros de aura negra que avançavam com suas armas em harmonia, Al sentiu uma leve dor de cabeça. Para ser sincero, se Daolon Wong fosse eliminado tão cedo, o jogo perderia a graça. Ele lançou uma esfera de energia mágica casualmente, atingindo um deles que explodiu instantaneamente. O castelo negro de Daolon Wong transformou-se subitamente em um mundo de gelo. Gan, Wei e Kui foram derrotados em um segundo, retornando ao seu próprio mundo. Daolon Wong, porque Al lhe poupou a vida, pôs a cabeça para fora com o rosto cheio de pavor. Surpreendente, não é nenhum tipo de magia que ele já tenha visto. Eu vim desta vez apenas porque tenho interesse em magia de aura negra. Quem mandou você atacar? O senhor tem interesse em magia de aura negra? Daolon Wong estreitou os olhos. A magia de aura negra não era algo que qualquer um pudesse tocar. Quem o fazia eram pessoas de grande maldade. Ele estava curioso para saber por que alguém com um poder mágico tão vasto como Al teria interesse em algo assim. Al não respondeu. Olhou em volta casualmente e bateu as palmas. A porta de um cômodo se abriu instantaneamente e um livro de magia grosso voou para fora. Enciclopédia da Magia de Aura Negra. Al pegou e navegou por ele na velocidade máxima, usando sua memória superior para gravar tudo. A magia não reside no nível, mas na integração após absorver várias escolas. Os inimigos de Al estavam acima até mesmo daqueles demônios. Al olhou para o céu com um sorriso brincalhão. Desta vez eu não vou fugir. A vontade de um mundo tecnológico não. Talvez já fosse o senhor do mundo. Ele era mestre em leis mágicas? Então vou usar as leis arcanas para competir com você. Mas agora, ainda é preciso pesquisar com discrição. Caso contrário, há uma grande diferença entre um senhor do mundo manifestado e uma vontade mundial não manifestada. No instante seguinte, sua figura desapareceu diante dos olhos de Daolon Wong. Gan, em um quarto luxuoso onde o nível de ostentação era difícil de descrever em palavras, um homem sentado em uma cadeira emanava uma aura misteriosa. Com um leve comando, o espaço à sua frente se distorceu e uma névoa vermelha surgiu. Em seguida, a névoa explodiu e um homem loiro prostrou-se diante de Al. Olhando para o homem à frente, tratava-se naturalmente de Philip, do Exército das Sombras. No entanto, o temperamento dele parecia diferente de antes. Era misterioso e ao mesmo tempo carregava um charme maligno e bizarro. Ele até emitia uma luz vermelha ao redor do corpo. Oh, sombras e aura negra. Isso é uma fusão de leis ou uma colisão? Al olhou para Philip e assentiu. Quem diria que sua ideia funcionaria? Agora, Philip não podia ser avaliado simplesmente pelo sistema de cultivo de imortais. Ele parecia possuir um potencial infinito. Gan. Esqueça, vou chamá-lo de Philip. Vá, junte-se à Mão Negra. Caso contrário, sem os talismãs, aqueles caras não serão páreos para o Jack Chan. Al acenou com a mão. Philip assentiu em silêncio, abriu a janela e pulou diretamente. Vendo Philip partir, Al levantou-se para alongar os ossos. Daolon Wong entrou no jogo, Tarakudo estará longe? Mas agora parece que um portal do inferno está prestes a ser aberto. O segundo demônio? Como será enfrentá-lo em seu auge agora? Não importa, desta vez testarei meus novos poderes. Com esse pensamento, a figura de Al desapareceu novamente. Nunca me leva. Sendo assim, Jade olhou para o vaso antigo e valioso do tio que acabará de se transformar em 2 sob o efeito do pó mágico que ela preparou. Ela girou os olhos e preparou-se para jogar o pó em si mesma. Porém, uma mão grande assegurou. Não se brinca com magia, mocinha. Irmão Al. Jade, que estava assustada, mudou imediatamente para uma expressão de surpresa ao ouvir a voz e gritou alegremente. Sério, minha voz é tão fácil de reconhecer? Al riu e afagou a cabeça de Jade. Hehe, Jade não disse nada, apenas aproveitou o carinho. Essa sua magia de cópia não serve. Ela vai copiar sem parar. Você não vai conseguir interromper. O quê? Jade ficou chocada e afastou-se rapidamente do pó mágico. E o vaso do tio? Jade apontou para os 2 vasos idênticos sobre a mesa. Tudo bem, o tio tem um jeito de restaurar. Al sorriu. Durante esse tempo, ele interagiu com o grupo de Jack Chan. Não apenas contou que Shendu fora selado, como também lhes deu uma pilha de talismãs com pouca magia. Além disso, devolveu o que pegou da sessão 13. Exceto pelos olhos de Aurora, que já eram inúteis, ele devolveu as outras 2 coisas após estudá-las um pouco. Principalmente porque ele realmente não as valorizava. Mas as coisas que ele desprezava eram muito importantes para Jack Chan e os outros, então isso eliminou a hostilidade deles. Ele até pegou muitos livros de magia de Chi com o tio para ler. Pode-se dizer que seu entendimento de magia de Chi agora é comparável ao do tio. Por isso Jade confiava tanto no que ele dizia. Você está fazendo isso para ir atrás do Jack e dos outros, não é? Selar o demônio? Sim.
Jade assentiu expectante. Al não era rígido como Jack, ele sempre a levava para as aventuras, então, apesar da pouca idade, ela gostava muito dele. Entendo. Por coincidência, eu também quero ver o poder dos demônios. Vou te levar para passear. Eba, eu sabia que você era o melhor. Jade pulou animada nos braços de Al e deu-lhe um beijo no rosto. Depois de perceber o que fizera, ficou envergonhada e preparou-se para descer. Mas Al não pretendia deixá-la ir, deu um tapinha no bumbum dela e disse rindo. Partiu. Capítulo 365. E deve ser aqui. Era noite. Em uma mansão em ruínas, Jack Chan empurrou o portão de ferro externo e entrou sozinho. Ele precisava impedir Valmont de libertar o demônio. Quando se preparava para bater na porta principal. Haha, muito obrigado, Jack. Se não fosse por você, não saberíamos quando encontraríamos isso. Toru segurou Jack por trás, e a voz de Valmont surgiu em seguida. Sem conversa fiada. A caixa. Logo depois, a voz de Shendu saiu da boca de Valmont. Parece que, como no original, ele possuiu Valmont. Al já esperava por isso. Afinal, existe a força de correção do mundo. E ó, Fi ia pegar a caixa de Panku, mas a caixa voou sozinha em direção a uma parede em um canto discreto que parecia muito com uma porta. Ela se desintegrou e encaixou-se em um orifício que surgiu subitamente na parede. Uma luz verde brilhou no chão e, em um instante, formou-se um portal milenar que emanava uma aura bizarra. Uma figura gigante e esverdeada saiu de dentro, com um efeito comparável a um terremoto. Haha, Pokong, bem-vinda ao paraíso terrestre. Shindu, onde está minha comida? Está bem aqui, preparei especialmente para você. É o Jack Chan. É mesmo? Hehehe. Que azar, que azar, que azar. Ao ouvir isso, Toru soltou Jack. Ele não queria virar comida também. Jack fugiu desesperadamente. No entanto, Pokong o alcançou em poucos passos. Sendo o demônio da montanha, um passo seu equivalia a muitos de uma pessoa normal. Jack não conseguiria escapar. No instante seguinte, o pé enorme de Pokong estava prestes a pisar em Jack. Talvez esmagado fosse mais gostoso? Que azar. Sem saída, Jack tentou pensar em algo, mas o local era muito aberto, não havia nada para usar. Ai. Toru rápido, o Jack já era. Do outro lado, o tio finalmente chegou com Toru, mas parecia tarde demais. Nesse momento crítico, Jack, que já estava pronto para morrer, não sentiu dor. Em vez disso, ouviu o grito de Jade. Ele pensou, Jade, agora que eu me fui, não arrume confusão. Jack, Jack, mas a voz ficou cada vez mais clara, e ele abriu os olhos. Viu que estava dentro de um pequeno monte de terra. Parecia estar fora de perigo. E Jade realmente estava ali, mas por que ela estava segurando espetinhos de polvo? Obrigado. Ao olhar para o homem que segurava Jade, Jack agradeceu. Jade não sabia o que acontecerá, mas ele sabia. Eles provavelmente estavam sob o pé de Pokong, protegidos por aquele monte de terra, que parecia ser rocha sólida. Aquelas rochas eram extremamente duras. Pokong, o demônio da montanha? O demônio mais fraco? Aquele que morre poucos minutos após aparecer? Al olhou para cima e as informações de sua vida passada surgiram. Se seguisse o enredo original, ele começaria a saquear a partir do demônio mais fraco? Assim, ele seria invencível? Al ficou um pouco distraído. Saquear o poder de Shendu no início não era trapaça. Ver o demônio vir até a porta para ser saqueado é que era apelação. Por que ele apareceu tão tarde? Porque era a primeira vez que vinha ao Japão. Jade estava curiosa e Al a levou para passear. Pelos espetinhos de polvo na mão dela, dava para ver que tinham acabado de voltar da rua de comida. Esperem, não selem ainda. Acenando para Jack, Al desfez um monte de terra. Tudo lá fora ficou exposto. Minutos antes, o tio recitara um feitiço e uma luz verde atingiu o tambor nas mãos de Toru. Rápido, bata 3 vezes. Toru obedeceu prontamente. O tambor foi erguido por uma força invisível e brilhou onde o portal do inferno se formara. O portal abriu-se novamente e Pokong sentiu uma sucção gigantesca vindo de trás, fazendo-a recuar. Ela teve que se deitar no chão, usando seu próprio peso para resistir. Mas o poder do selo não era tão simples. O corpo de Pokong continuava sendo puxado. Quando metade de seu corpo já estava dentro, a figura de Al apareceu subitamente à sua frente, com a mão direita estendida. Você ia sumir depois de eu assistir só um pouquinho? Eu queria testar o poder de um demônio. Rápido, impeça-o. Shendu, a sucção é terrível, não dá. Inúteis. Peguem a caixa de Panku. Os olhos de Shendu brilharam. Ao ver a ação de Al, ele lembrou-se de si mesmo e soube o que Al pretendia. Mas o portal do inferno. Ele sabia o quão terrível era e decidiu apenas recuperar a caixa de Panku. Afinal, era Pokong a mais gorda e inútil. Os próximos demônios vingariam ele. Em poucos instantes, Al ativou sua sucção máxima, saqueando toda a magia de Pokong. Esses demônios só podiam sair uma vez, e ele não queria entrar naquele lugar maldito. Finalmente absorveu todo o poder. Pokong sem magia foi eliminada. Mas para Jack e os outros, ela apenas foi enviada ao inferno, então ficaram preocupados com Al. Irmão Al. Jade tentou correr, mas foi segurada. Jack, não me segure, tenho que salvar o irmão Al. Você quer me salvar? Hein? Jade olhou para trás e depois para o portal do inferno. Estava vazio. Tudo bem, não foi nada. Vendo o estado dela, Al riu e afagou sua cabeça. Mas por dentro não estava calmo. Ele achou que poderia se teletransportar, por isso encarou o portal. Porém, após saquear Pokong, ele não conseguiu usar o teletransporte dos olhos de Aurora. Mas, olhou para o anel no dedo. Produto do sistema, qualidade garantida. Enquanto isso, no depósito da seção 13, um estrondo ativou os alarmes. Luzes vermelhas bizarras estavam por toda parte. Quando o Capitão Black chegou com os agentes, viu apenas um velho de cabelos brancos e cicatriz segurando os talismãs. Olhando para o buraco na parede, Black ficou indignado. Porque mesmo trocando por materiais mais duros, ainda conseguiam invadir. Não o deixem fugir. Gritou Black ao ver Daolon Wong preparando-se para partir. Gan, Ua, Kui. Com o aceno do cajado e 3 nuvens de fumaça negra, ele partiu elegantemente. A seção 13 é realmente o lugar mais seguro. Capítulo 366.
Ao Valmont e os outros foram presos, disse Jack Chan, observando ao ensinar Kung Fu a Jade. Haviam se passado apenas 3 dias desde o fechamento do último portal demoníaco e a invasão de Daolong à seção 13. Daolong parecia ter evaporado, sem deixar vestígios, embora a seção 13 ainda estivesse em seu encalço. Ah, o próximo portal do inferno? Al soltou a mão de Jade e olhou para Jack, falando calmamente. Não está claro. O Capitão Black está solicitando a transferência deles daquela prisão. Mas a ideia dele é que eu me disfarce de detento para me infiltrar e ganhar a confiança deles, eu acho. Isso não é uma coisa boa? Assim poderemos saber exatamente quais são os objetivos deles. Al olhou para ele e sorriu. Ele obviamente conhecia as segundas intenções por trás disso. Embora ele tivesse devolvido os talismãs, o pessoal da seção 13 ainda não baixara a guarda em relação a ele. Pois Al era misterioso demais e sua identidade era impossível de rastrear. Desta vez poderia ser um teste, mas Al não aceitaria esse tipo de tarefa. Esse trabalho sujo e cansativo deveria ficar para o Jack Chan. Contudo, aquele grupo de ferramentas da Mão Negra era eficiente. Em 3 dias, encontraram o segundo portal. Jack coçou a cabeça e riu sem jeito, sentindo que seus pensamentos haviam sido lidos. Na verdade, ele tinha uma boa impressão de Al. E ter um aliado tão poderoso era reconfortante. Apenas, a ideia de entrar em uma prisão como criminoso lhe causava repulsa. Afinal, ele era apenas um arqueólogo comum, não um agente especial. Mas, vendo a postura de Al, ele não podia forçá-lo, restando apenas aceitar o arranjo de Black. Bem, deixa Jade sob seus cuidados, não deixe que ela saia por aí fazendo bagunça, disse Jack. Ele percebera que o único capaz de controlar aquela garota travessa era o Al. Então, ele fechou a porta da sala de treinamento e saiu. Que chato. Jade reclamou insatisfeita. Tantas vezes ela fora responsável por virar o jogo, e agora ele a menosprezava. Não se preocupe, eu te levo comigo quando a hora chegar. Al afagou a cabeça de Jade, dizendo com um sorriso. Que legal, que legal. O irmão Al é o melhor. Jade apertou os olhos, feliz, sempre que havia algo divertido, Al a levava junto. Me soltem. Me soltem. Em algum lugar na lavanderia da prisão, Jack Chan estava sendo imobilizado pelos membros da Mão Negra, observando Hatsu usar a caixa de Panko para localizar o portal do inferno. Momentos antes, ele fora exposto ao tentar roubar a caixa e agora sua máscara havia sido removida. Hatsu e os outros sentiram-se traídos. Por isso seguravam com firmeza 5 pessoas sobre uma só, muita cautela. Akfo vigia os arredores. Se aquele sujeito chamado ao aparecer, pegue-o imediatamente. Shendu, de braços cruzados, observava Akfo operar a caixa de Panko e falava calmamente. Parecia que ele já compreendia um pouco melhor as habilidades de Al. Ele mal sabia que ao instalar um monitoramento em Jack podia saber da situação deles a qualquer momento. Jade, prepare-se para salvar o seu tio Jack. Al disse para Jade, que bebia uma cola gelada à sua frente. É mesmo? Então vamos logo. Jade pegou a mão de Al, pronta para partir. Ela já não se surpreendia com a habilidade de teletransporte dele. E o motivo de não estar seguindo Jack ultimamente era porque Al a levará para passear pelo mundo todo. Isso era obviamente muito mais interessante. Observando a imagem do monitoramento em sua mente, que mostrava Shendu e os outros já conversando com Xiao Fung, Al segurou a mão de Jade e desapareceu novamente. Haha, Xiao Fung, bem-vindo ao reino da superfície. Chega, o que aconteceu com Po Kong ser selada novamente logo de cara? Xiao Fung, com uma expressão arrogante, questionava Shendu. Afinal, a notícia de que Shendu perderá seus poderes já circulara entre os demônios. Agora ele não temia Shendu. Claro que foi por causa do meu nêmesis Jack Chan, mas agora também aquela pessoa que roubou meus poderes, se não me engano. Po Kong deve ter morrido assim que voltou. Shendu estreitou os olhos. Ele sabia que perderá seu poder e, se não fosse pelo talismã do carneiro para possuir Valmont, provavelmente já estaria morto. Graças ao poder do talismã, ele conseguia suprimir a alma de Valmont para que não emergisse. Você só nos conta algo tão importante agora? Você está mais frágil do que nunca. Xiao Fung transformou-se em um homem de bochechas inchadas, com as mãos nos bolsos, questionando com má intenção. Embora não dito abertamente, isso provava indiretamente que as palavras de Shendu eram verdadeiras. Po Kong realmente morrera. Após ser expulsa pelo poder do portal do inferno, ela disse apenas cuidado antes de sua alma se dissipar. Isso apavorou completamente os outros 7 demônios. Demônios não morrem tão facilmente, e embora Po Kong fosse a mais fraca entre eles, ela ainda era um demônio capaz de causar calamidades no mundo humano. Não, você não pode me matar, eu ainda preciso libertar nossos irmãos e irmãs. Juntos poderemos matar aquela pessoa e então governar nosso paraíso alegremente. A luz vermelha nos olhos de Shendu brilhava, transbordando ressentimento. Você tem certeza de que essa pessoa é tão forte quanto diz? A ponto de precisar convocar todos os demônios? Sim, ele até roubou meus poderes. Se eu não fosse especial, Po Kong e vocês poderiam ficar presos naquele lugar maldito para sempre. Está bem, o que precisamos fazer agora? Primeiro vamos dar um jeito no Jack Chan. Eliminar um rival forte também é uma boa ideia. Shendu disse fixando o olhar em Jack. Na história original, ele sempre o deixava vivo para que Jack testemunhasse o nascimento do paraíso demoníaco, principalmente devido ao protagonismo. Mas agora a presença de Al dera aos demônios um senso de crise, então, naturalmente, eles deveriam eliminar todos os inimigos possíveis antes que ocorressem novos imprevistos. Certo, deixe comigo. Olhando para Jack imobilizado, Xiao Fung inspirou profundamente, abrindo sua bochecha imensa, parecendo querer devorar Jack. Mau dia, mau dia, mau dia. Libertado, Jack Chan voou incontrolavelmente em direção a Xiao Fung. Se soubesse, não teria se exposto antes da hora.
Tio Jack. Nesse momento, um clarão branco surgiu e, acompanhado de um grito, Jade saltou ao lado de Al em direção a Jack, levando-o para trás de uma rocha gigante e evitando a crise. Esse nível de magia de vento? Um pouco abaixo do esperado. Al franziu a testa observando Xiao Fung, a fonte da sucção. Ele estava de olho nos poderes desses demônios. Contudo, exceto por ter obtido uma vasta quantidade de poder mágico e a força dos talismãs ao saquear Shendu, ao saquear Pokong, ele obteve apenas um leve aumento de poder mágico e a habilidade Devorar o Vazio. Devorar o Vazio permite recuperar magia ou vigor perdido através da ingestão de várias coisas. Quanto mais alta a qualidade do que é ingerido, maior a qualidade da reposição e mais rápida a velocidade. Seria um problema dele ou interferência do mestre do mundo? Se fosse o primeiro, tudo bem, afinal sua técnica ainda não era perfeita e ele não podia saquear muito poder. Se fosse o segundo. Capítulo 367. Ele balançou a cabeça sem dar importância. Fosse como fosse, a tarefa principal agora era fortalecer-se. Em seguida, olhou para Xiao Fung, que soprava ventos fortes com as bochechas inchadas, ao sentir um leve desapontamento, pois aquela habilidade não parecia ter muita utilidade. Como mago arcano, seu poder mágico podia ser convertido à vontade. Agora Al, que já tinha uma reserva mágica absurda devido a um erro de sua constituição sistêmica, possuía um estoque ainda mais impressionante após roubar o poder de Shendu. Xiao Fung não era páreo para sua reserva de energia. A formação dos 5 elementos em seu pulso direito brilhou suavemente. Ele estalou os dedos e Jack e Jade, que seguravam pilares de pedra para não serem levados, caíram devido à gravidade. Olhando para Jade limpando a poeira de suas calças, Al balançou a cabeça, que imprudência. Em seguida, notou a chegada tardia de Black, do tio e dos outros atrás de Jack. Voltou a cabeça e encarou o hesitante Xiao Fung. O poder do demônio do vento? Espero que não me desaponte. Shendu, veja se este seu irmão também não presta, porque aquele homem está totalmente ileso e até o Jack Chan. Hatsu criou coragem para perguntar a Shendu ao lado. Shendu ignorou, observando ao caminhar lentamente em direção a eles. Aquele furacão com força de tufão varria a caverna. Rochas voavam e o barulho era ensurdecedor, mas tudo que chegava perto de Al desviava bizarramente, como se houvesse uma barreira protegendo. Os outros não percebiam, mas os dois demônios sentiam. Era uma parede de vento. Ele estava usando o próprio vento de Xiao Fung para criar sua defesa. O mago do Arnato. Os dois demônios se entreolharam com choque. Como era possível? Aquele talento que existia apenas em lendas realmente aparecerá. Um chamado mago do Arnato não era alguém cujo nascimento causava visões celestiais. O ponto crucial era a afinidade elementar de 100%. Essa habilidade em combate era devastadora, pois a magia que você usasse poderia acabar servindo ao inimigo para ser usada contra você. Se não houvesse erro, essa pessoa à frente tinha afinidade com o elemento vento. Shendu suspirou. Perder para um monstro assim não era uma injustiça. Quando governavam o reino da superfície, eles lançaram maldições especificamente para evitar que tais pessoas nascessem. No fim, mesmo que não nascessem pessoas assim, magos do ar experiente surgiram e o selaram no inferno. Isso era, de qualquer forma, uma partida perdida. Shendu fez gestos ordenando que o pessoal da Mão Negra batesse em retirada. Ele não acreditava que se os outros grandes demônios também viessem, não conseguiriam matar Al. Mesmo com afinidade ao vento, bastaria não deixar o Xiao Fung lutar. Infelizmente, Xiao Fung, diante de alguém que representava uma ameaça à sua vida, foi tolo o suficiente para não acreditar e insistir em matar Al. Ele concentrou todas as suas forças, voltando à sua forma real com as bochechas inchadas, preparando-se para um golpe massivo. Growl! Um som semelhante a um arroto ecoou de sua boca como um trovão, fazendo com que os guardas da prisão quisessem verificar o que houve, mas foram impedidos por Black. Só isso? Al estava um pouco desapontado. Diante do vendaval que se aproximava, o selo em sua mão direita brilhou e ele simplesmente rebateu aquele vento invisível com a palma da mão. Sim, ele o rebateu. Ao ver isso, Shendu teve a certeza de suas suspeitas anteriores. Ufa! Xiao Fung franziu a testa e abriu a bochecha imensa, engolindo os ventos que haviam sido rebatidos por Al. Olhou vigilante para Al e começou a recuar. Parecia estar ficando acovardado. Quem diria que a afinidade ao vento seria tão aterrorizante? Capítulo 368. Observando as habilidades demonstradas pelo demônio do vento Xiao Fung. Para ser sincero, Al estava um pouco desapontado. Ele pensou que teria uma grande evolução desta vez, mas até agora, exceto pelo poder de Shendu, os outros demônios não forneciam ajuda nenhuma, já que você usa o vento. Observando os membros da Mão Negra prontos para fugir, Al murmurou para si mesmo e soprou levemente. No instante em que o sopro saiu, a luz da formação dos 5 elementos atingiu o limite. O quê? Xiao Fung arregalou os olhos. Como era possível? Como poderia existir tal poder? Sem escolha, Xiao Fung foi forçado a lutar. Afinal, ele realmente poderia morrer. Shendu só pôde fugir enquanto olhava para trás, resmungando, e correndo ainda mais rápido. Ele não acreditava que o próximo demônio também não seria páreo para Al. Ele não acreditava que Al fosse tão forte. Turbilhão demoníaco negro, a gaúcha Aya. Mentalizando o comando, um vento negro carregado de aura demoníaca soprou, formando um pequeno tornado para resistir ao leve sopro de Al. Al ergueu uma sobrancelha. Desta vez, o contra-ataque tinha o mesmo vigor do espírito do vento quando enfurecido? Não. Parecia ainda mais forte. Mas ainda não era o suficiente. Maldito! Os olhos de Xiao Fung tornaram-se fendas estreitas. Sob o suor, via-se que aquele golpe o desgastara muito. Lâmina de furacão. Outro tornado foi expelido. Os dois ventos fizeram com que a magia de Al parasse, formando um equilíbrio de forças. Ofego, ofego, ofego. Xiao Fung respirava pesadamente, notando que Shendu já desaparecera de vista, xingando-o internamente. Mas não era hora para distrações. Espere só mais um pouco, deixe a magia recarregar. Xiao Fung mentalizava, enquanto observava a situação. De dentro daquele furacão, várias lâminas de vento eram disparadas ocasionalmente, reforçando a intensidade do vento negro. Lentamente, centímetro a centímetro, o vento de Al começou a ser empurrado de volta. Tio Jack, o irmão Al.
Ele é muito incrível. Os olhos de Jade brilhavam. Ela conhecia algumas habilidades de Al, mas comparado ao que via hoje, aquilo era apenas a ponta do iceberg. A garotinha decidiu. A pessoa mais poderosa de todas sempre seria o irmão Al. Jack. Black falou com tom grave. Não, eu confio nele. Você? Black viu a determinação nos olhos de Jack e deixou para lá. Parar. Tio, o que o senhor vai fazer? Não se esqueça que ainda há algo a ser feito. Viemos para mandar o demônio de volta para o inferno, não para assistir ao show. Toru. Sim, senhor. Seguiu-se uma série de encantamentos incompreensíveis. Uma onda de magia verde surgiu ao redor do tio e foi injetada no leque que Jack segurava. Vá rápido. Ah. Jack segurou o leque e avançou passo a passo. O jogo acabou. Mesmo que seu poder não seja grande coisa, é melhor do que nada. Ao ver Jack avançar com o leque, Al, que já aprenderá um pouco de magia do ar, sabia do que se tratava. Num vulto. O quê? Xiao Fung assustou-se. Por que ele aparecerá atrás dele num instante? Demônio. Magia. A magia desapareceu? Não. Roar. Prestes a atacar, Xiao Fung sentiu seu poder mágico fluir incessantemente para a mão de Al que tocava seu corpo. Ao mesmo tempo, sua vitalidade esvaía-se rapidamente. Tentou se mover ou lutar, mas descobriu que uma força invisível o esmagava. Isto é, o domínio do vento? Xiao Fung, extremamente familiarizado com o vento, percebeu a diferença. Na verdade, todo o vento daquela área estava sob o controle simultâneo de Al. Não era de se estranhar que ele fora derrubado por aquela força. Demônios são poderosos, mas dependem de magia vasta e afinidade com elementos naturais. E agora, com a magia sumindo e a afinidade sendo superada, ele era como um cordeiro no abatedouro. Uma mudança súbita ocorreu. Na formação dos 5 elementos no pulso direito de Al, o símbolo correspondente ao vento brilhou, interrompendo o saque de poder de Al. E então a formação assumiu o controle. Sim, quem saqueava o poder de Xiao Fung agora não era mais Al, mas a formação dos 5 elementos. Interessante. Al não impediu, afinal a formação também era seu poder. Já que determinará que o benefício de saquear Xiao Fung era pequeno para si, por que não deixar a formação tentar? Al, vou abrir o portal do inferno, saia do caminho. Justo no momento final da sucção, Jack Chan finalmente dispersou as 3 paredes de vento que bloqueavam o caminho e chegou ali. Olhando para Xiao Fung, que mal tinha vitalidade restando, Al o arremessou diretamente para Jack. Espere. Ah. Vendo Xiao Fung voando em sua direção, Jack abanou o leque apressadamente. Um portal demoníaco abriu-se abruptamente. Xiao Fung foi tragado por uma sucção imensa e o portal fechou-se novamente. Jack limpou o suor inexistente da testa e suspirou. Al calmamente puxou a manga da roupa para cobrir a formação dos 5 elementos no pulso direito. Capítulo 369. Irmão Al, tem interesse em se tornar uma grande estrela? Nas ruas de Hollywood, Jade perguntava animada enquanto puxava a borda da manga de Al. Ele olhou para um enorme outdoor publicitário não muito longe, sorriu e não disse nada. Está bem, então vamos tirar uma foto juntos. Ao ver essa reação, Jade soube que Al não tinha interesse em ser celebridade. Embora estivesse um pouco decepcionada, ao lembrar que ele era forte o suficiente para enfrentar demônios sozinho, ela não deu tanta importância. Em vez disso, seus olhos brilharam ao ver uma cabine de fotos automática em um beco, afinal, fazia tempo que ela queria tirar uma foto com o irmão Al. Tudo bem. Al achou a empolgação dela adorável e concordou com o pedido. Lá vai. 3, 2, 1, digam X. Abraçada ao braço de Al, Jade abriu um sorriso radiante fazendo o sinal de V com os dedos. O flash disparou e a máquina emitiu um som. Ao olhar para o olhar carinhoso de Al na foto, o coração de Jade pulou uma batida involuntariamente. Ela sorriu para ele e guardou a foto em sua manga. Irmão Al, vamos continuar a diversão. Hollywood tem muitos lugares legais dos filmes. Você, hein? Esqueceu o que viemos fazer aqui? Eu sei. Viemos ajudar o tio Jack a encontrar. Hehehe. No meio da frase, Jade percebeu o deslize e coçou a cabeça, rindo sem graça. Tudo bem. O Jack está justamente precisando de ajuda agora. Al bagunçou o cabelo de Jade despreocupadamente e olhou para uma figura que corria desajeitada ao longe, com um leve sorriso surgindo no canto da boca. Ei, aquele não é o tio Jack? Tio Jack, vem aqui. Seguindo o olhar de Al, Jade também avistou Jack Chan correndo apressado e acenou para ele. Ela acreditava que com o irmão Al ali, não haveria problema algum. Jade? Como você? Esquece, perguntar não vai adiantar nada. Ao ver Al ao lado de Jade, Jack ficou sem palavras. Aquele homem era o sujeito implacável que enfrentava demônios sozinho. Se não fosse por Jack intervir, o Capitão Black talvez já o tivesse classificado como um indivíduo perigoso. E agora? Aquele Al também está aqui. Shou engoliu em seco e perguntou a Akfo. Retirada. Akfo torceu o canto da boca. Sem chance. Aquele cara não era alguém com quem se brincava. Mesmo ele, com todo seu arsenal de golpes, não seria páreo. Kufa, obrigado. Sabendo que a mão negra fugiu por medo de Al, Jack agradeceu aliviado. Tio Jack, você recuperou a caixa de Panku? Se não, por que eles estariam te perseguindo? Não, encontrei um mapa para os portais demoníacos. Jack balançou a cabeça. Se fosse a caixa de Panku, a mão negra não mediria esforços para recuperá-la e jamais fugiria tão rápido. Ah, entendi. O papai chega tarde. Você não deve sair por aí de jeito nenhum. E, Al, se os demônios forem libertados, eu irei detê-los. Al disse com naturalidade. Certo. Jack assentiu, sentindo o peso da responsabilidade diminuir pela metade. Com Al por perto não havia o que temer. Ele vira claramente Al enfrentando o demônio do vento anteontem, e o papai também dissera que Al poderia ser um grande mago, por isso confiava nele. Quanto a Jade, Jack olhou para Al, acreditando que ele não faria nada contra ela. Se Al soubesse o que Jack pensava, cairia na risada. O afeto que ele estava cultivando agora era visando a Jade do futuro, o que não entrava em conflito com o presente. O demônio do trovão? Observando Jade, que dormia profundamente na cama após um dia de diversão intensa, Al olhou para outra direção e falou baixo. Raios e trovões cortavam o céu naquele ponto, criando uma cena aterrorizante.
O que era diferente para o agora era que ele conseguia sentir a presença do demônio. Isso era totalmente diferente de antes. Antigamente, ele precisava estar diante do demônio, ou que este liberasse sua magia para ser detectado. Agora, mesmo à distância, ele podia senti-lo. Parece que saquear outros demônios mais fracos não foi de todo ruim. Al refletiu e sorriu. Se conseguia sentir a presença diretamente, tudo ficava mais fácil. Precisava agir antes que o demônio fosse selado novamente. Não, não, não. Com um rugido furioso, Tsulan, o demônio do trovão, foi envolvido por uma esfera de energia e arrastado rapidamente em uma direção, o local de seu portal demoníaco. Cheguei tarde. Ao ver a cena, Al, que acabará de se teletransportar, percebeu o que estava acontecendo e partiu em perseguição. Ele cobiçava o poder do trovão. Embora possuísse magia de raio, raramente a usava e não tinha muita prática. Mas ao saquear um demônio, esse domínio seria natural. Agindo prontamente, ele se posicionou no caminho, apoiando uma mão nas costas de Tsulan enquanto disparava um turbilhão de vento para trás com a outra, usando o impulso para resistir à sucção. Você é, Al, o inimigo dos demônios. Tsulan, que já havia aceitado o destino de ser selado, sentiu-se bloqueado. Primeiro ficou confuso, mas ao sentir a mão em suas costas drenando seu poder, identificou imediatamente a identidade de Al. O motivo de ele ter aceitado o selamento tão rápido era justamente por não ter encontrado Al, contanto que não o encontrasse. Ele não morreria e teria uma chance de retornar no futuro. Mas agora, não. Solte-me. Eu quero voltar. Restringido pelo feitiço de Shi, Tsulan não tinha forças para reagir, assemelhando-se a um cordeiro no matadouro, restando-lhe apenas rugidos impotentes de indignação. Que barulhento. Al sentia a pressão da resistência enquanto realizava o saque e usava diversas magias para bloquear a força de selamento do portal do inferno. Tinha que admitir que a magia de Shi tinha seus méritos. No quesito selamento era de primeira linha. Fazia sentido, já que o poder humano não podia enfrentar demônios diretamente, precisavam pesquisar outros caminhos. Falta pouco, falta pouco. Suor brotava na testa de Al enquanto ele rangia os dentes na resistência final. Já era. Concluído o saque, Al esquivou-se levemente para fora do alcance da sucção. O corpo de Tsulan, já sem vida, foi arrastado para o portal, mas transformou-se em cinzas negras pouco antes de ser sugado. Em um piscar de olhos, desapareceu. Al alisou o queixo. Talvez ele tenha exagerado no saque. Olhando para o portal que permanecia aberto por não ter selado o demônio dentro, Al refletiu por um momento e, decidido, atravessou o portal do inferno. Originalmente, ele não queria entrar no inferno onde os demônios ficavam presos, mas não queria mais adiar as coisas. No início, evitava entrar por não ter poder para enfrentar todos os demônios de uma vez, mas agora que já havia saqueado metade dos 8 demônios, os 4 restantes não pareciam ser uma grande ameaça. Além disso, ele ainda não testara os novos poderes do Círculo dos 5 Elementos. Esta seria a oportunidade perfeita. Com essa mentalidade, Al cruzou resolutamente o portal do inferno. Com o desaparecimento de sua silhueta, o portal se fechou, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 370. No instante em que Al entrou no inferno demoníaco Baitsa, o demônio da água, franziu a testa. Os 4 demônios restantes estavam reunidos em uma pequena assembleia, discutindo se Tsulan conseguiria eliminar Al, o inimigo dos demônios. Aquele sujeito, que parecia ser um grande mago, era capaz de matar demônios diretamente. Os 4 demônios restantes eram Chezu, céu, Siu, vento, céu, Daigi, terra, e Baitsa, água. O portal do Tsulan acabou de ser aberto de novo, não foi? Perguntou Baitsa. Hehe, se não me engano, ele também deve ter sido eliminado. Disse Siu, sem se importar com a gravidade da situação. Aquele idiota deve ter sido destruído antes mesmo de agir, comentou Chezu, de braços cruzados. Agora não é hora para brigas internas. Precisamos de um plano. Enquanto aquele Al estiver vivo lá fora, nenhum de nós estará seguro. Rugiu Daigi. Por mim, prefiro nem sair mais. Começo a achar que este inferno é muito melhor que o mundo lá fora. Siu, você quer que nos curvemos diante de um humano? Daigi, qual o problema? A vida humana é curta, a dos demônios é infinita. Daqui a 100 anos, quando ele morrer, voltaremos a governar este reino. Siu deu de ombros, indiferente. Os outros 3 demônios ficaram em silêncio. Parecia haver lógica naquele argumento. Sair agora em um combate individual seria morte certa, e era impossível abrir os 4 portais simultaneamente. Eles já estavam presos ali há tanto tempo que 100 anos não fariam diferença. Concordo, disse o sempre calmo Chezu, validando as palavras de Siu. Certo, esperaremos 100 anos. Sendo assim, avisaremos o Shendu para não abrir mais nenhum portal, disse Baitsa, preparando-se para contatar Shendu via magia de espelho. Ei, essa decisão de vocês me deixa bastante incomodado. Uma voz ecoou subitamente. Quem? Os demônios se sobressaltaram, procurando a origem da voz. Hehehe, você aí que voa. Deve ser o cara que matou a Pokong e os outros, não é? Siu foi o primeiro a avistar Al pairando no ar. Ele bateu as asas e voou até ficar a pouca distância de Al. Não, eu sou o cara que vai matar você. Al sorriu. Usando a velocidade do coelho, ele avançou e agarrou Siu pelo pescoço. Você, maldito Shendu, os talismãs de novo. Siu lutava para respirar e praguejou contra Shendu. Sua cauda chicoteava freneticamente tentando afastar a mão de Al, e suas garras afiadas tentavam atingi-lo. No entanto, sempre que se aproximavam de Al, eram barradas por uma parede de Shi. Maldito feitiço de Shi. Siu se debatia com o rosto transfigurado pelo pavor. Antes distraído pela dor, não percebera. Agora, sem forças para lutar, notou que sua vitalidade e magia estavam sendo drenadas rapidamente. Você. Então foi assim que a Pokong e os outros morreram.
Siu arregalou os olhos, apontando para Ao. Chezu, certo? Se não vai lutar, caia fora, não atrapalhe. Ao não lhe deu atenção, olhando para Chezu, que também pairava usando o poder da gravidade. Ali não era a lua, o poder dele estava enfraquecido. Se ele decidisse agir, seria o momento ideal para testar as novas habilidades do Círculo dos 5 Elementos. Depois de matar tantos demônios, não posso apenas ficar olhando. Ao dizer isso, uma densa névoa negra jorrou das mangas de Chezu, indo direto para Ao. Estava torcendo para você vir. Vão, 4 espíritos. Ao acenou com a mão direita e 4 entidades formadas por magia surgiram no céu, embora fossem apenas formas de energia pura. O espírito da terra avançado avançou sem hesitação, bloqueando o ataque de Chezu. O quê? Os 3 demônios ficaram chocados. Ele tinha reforços. Ufa, que exaustivo. Criar um espírito da natureza consome tanta magia assim? Devia ter avisado. Ao ria internamente. Ele achava que a magia drenada dos demônios seria suficiente, mas ao invocar os 4 espíritos, sua magia quase se esgotou. Sorte que Siu já havia desmaiado, senão a situação ficaria feia para ele. Terra e água, testem o Daigi e a Baitsa. Vejam a diferença de poder entre vocês. Os outros fiquem de prontidão para agir. Ao enviou o comando mental para os espíritos. Chezu viu o gigante à sua frente partir para cima de Daigi. Um dos cavalos avançou contra Baitsa, enquanto os outros 2 aguardavam. Chezu sentiu que os tempos haviam mudado. Desde quando demônios eram tão fáceis de intimidar, ao olhar para Siu nas mãos de Ao, ficou ainda mais surpreso. Acabou. Ele sumira, assim como Po Kong antes dele. Ufa, esse Siu não rendeu muito. Mal restaurou minha magia. Chezu era provavelmente o mais forte entre os restantes. Eliminando-o, o resto seria fácil. Fogo e vento, ataquem juntos. Ao mentalizou o comando. A pequena criatura de fogo rugiu enquanto o espírito do vento envolvia Ao. Após a ordem, o espírito do fogo disparou um dragão de chamas diretamente contra Chezu. O espírito do vento lançou um tornado que se fundiu ao dragão. O vento alimentou o fogo, e o fogo aproveitou o vento, intensificando instantaneamente o poder do golpe. Shindu, Xiaofeng. Não, a união desses poderes é muito mais forte. A expressão de Chezu mudou. Ele disparou névoa negra de suas mangas para desviar do ataque. Como ele consegue fazer isso? A mente de Chezu divagava em suposições terríveis. Distrair-se em combate não é uma boa ideia. Ao disse friamente. O quê? Chezu assustou-se e, percebendo o perigo atrás de si, tentou esquivar, mas foi tarde demais. Bum! O dragão de fogo em alta velocidade, carregado pela força do furacão, atingiu as costas de Chezu. Ele foi arremessado longe, com marcas de queimadura em espiral nas costas. Sua pele pálida tornou-se negra como carvão. Sangue verde escorria de sua boca e seu olhar estava vago. Ora, a resistência física dos demônios é realmente boa, comentou Ao. Ele havia controlado o dragão de fogo remotamente com a mão direita até atingir o alvo. Parece que a mentalidade dos demônios ainda estava no passado. Eles nem conheciam projéteis teleguiados. Bom, chega de conversa. Ao teletransportou-se para a frente de Chezu e agarrou seu pescoço. Hora de aproveitar a fraqueza para acabar com você. Capítulo 371. Sacudindo casualmente as cinzas inexistentes de suas mãos, Ao virou o rosto para observar o espírito da água, que estava em meio a um duelo de magias contra Baitsa. Depois, olhou para o espírito da terra, que trocava socos com Daigi, e finalmente para os espíritos do fogo e do vento ao seu lado. Coçando o queixo, ele sentiu levemente a magia dentro de seu corpo. Com um aceno suave, os espíritos do fogo e do vento começaram a se desmaterializar, dissipando-se ao redor de Ao e transformando-se em pontos de luz estelar que retornaram ao seu interior. Então é realmente assim? O olhar de Ao era profundo, como se estivesse validando algo. Nesse momento, uma figura enorme veio voando em sua direção. Ao ergueu a mão e com um único soco mandou-a de volta pelo ar. Agora há pouco. Parece que algo passou? Esse movimento fez com que Ao saísse de seu estado de reflexão e também serviu para validar algumas coisas. Desde que seu poder mágico atingiu um certo limite, o sistema parou de rotulá-lo, pois já não era possível mensurá-lo com números precisos. Por isso, ele pretendia encontrar um padrão, mas sofria com a falta de um objeto de comparação. Agora estava resolvido. Shendu, o mais forte dos 8 demônios, foi justamente quem Ao saqueou de forma mais completa. Usar a magia de Shendu como unidade de medida parecia uma boa ideia. Ele sentiu detalhadamente agora há pouco. Seu limite atual de magia equivale a 3 Shendus e meio. Manifestar um espírito da natureza consome meio Shendu, o que significa que apenas para fazer pose e manifestar os 4 espíritos, ele gastou 2 Shendus de magia. Realmente, os cantos da boca de Ao não puderam deixar de ter um tique. Além disso, ao recolhê-los, a magia retornava pela metade? Foi sorte ele ter uma constituição especial, caso contrário estaria arruinado. Por outro lado, o fato de ter saqueado Chezu e obtido meio Shendu o deixou levemente surpreso. Contudo, observando os espíritos da água e da terra lutando em pé de igualdade contra Baitsa e Daigi, ele não pôde evitar franzir a testa. Em tese, possuindo meio Shendu de magia, eles não deveriam estar assim. Seria apenas falta de experiência de combate? Afinal, o mundo de Frozen não era exatamente um mundo perigoso. Balançando a cabeça e aproveitando que ainda tinha tempo, Ao começou a contabilizar as habilidades obtidas após esses últimos saques aos demônios. O poder dos talismãs vindo do demônio do fogo Shendu. A devoração do vazio vinda da demonia da montanha Po Kong. A habilidade de voo livre vinda de Siu e Chezu. Sim, esse tipo de habilidade de voo não exige o consumo de nada, como se fosse algo inato desde o nascimento. Não precisa utilizar magia nem depender de fatores externos. É voar por conta própria de verdade. Quanto à magia de Xiaofeng, ela foi entregue à formação das 5 almas. Jaxulan apenas fortaleceu sua compreensão sobre a magia de raio. Seu poder mágico subiu para 3 Shendus e meio. Vale lembrar que, quando ele entrou neste mundo, sua magia mal chegava a 1 Shendu. Até sua longevidade aumentou para quase 50 mil anos. Embora não seja imortalidade no sentido estrito, já está bem perto disso. Olhando para Baitsa e Daigi, Ao sentiu que após concluir o saque, poderia atingir 4 Shendus.
Sem mais palavras, ele primeiro testou a sensação de voar por conta própria. Com o som de Vrun Daigi, que estava lidando com o espírito da terra, sentiu um movimento súbito atrás de si e não pôde evitar olhar para cima, onde Ao estava anteriormente. Péssimo. Daigi assustou-se e, ignorando o ataque do espírito da terra à sua frente, virou-se rapidamente desferindo um soco carregado de um poder avassalador. No entanto, o quê? Impossível, impossível, impossível. 3 impossíveis seguidos expressaram o choque de Daigi, pois, na outra extremidade de seu punho, um punho minúsculo o enfrentava. Pareciam estar em pé de igualdade, mas, olhando de perto, o punho de Daigi já começava a apresentar rachaduras, com pedaços de rocha caindo estilhaçados. Assustado, Daigi apressou-se em sair do cerco dos dois. Seus olhos estavam cheios de sombras, era verdade e não fora uma ilusão. Sentindo a dor vinda de suas costas, Daigi agora acreditava. Ele realmente fora derrubado do céu por aquele sujeito. A força física já está no auge do reino das habilidades divinas? Ao mover o pulso e só então percebeu essa mudança. Parece que sem perceber, também saquei algumas coisas que eu não sabia. Ao sorriu, sentindo que essa habilidade inata valia totalmente a pena. Esqueçam, não tenho tempo para brincar com vocês. Ao olhou para um ponto, ficando levemente surpreso, e então com um Shio surgiu diante de Daigi. Ergueu a mão direita e fechou o punho lentamente. No instante seguinte, Daigi, que estava em alerta máximo, descobriu que não conseguia se mover. O quê? Os olhos de Daigi estavam cheios de espanto. Projetar a magia diretamente para fora para formar uma barreira de restrição. Como esse humano pode ser tão forte? Você fala demais. Ao colocou a mão esquerda diretamente sobre a testa dele e iniciou o saque. Então era assim. Sentindo as mudanças, Daigi finalmente entendeu como os outros demônios haviam morrido. Após resolver Daigi, Ao recolheu o espírito da terra e voou imediatamente para Baitsa. Com a mesma operação sob o olhar chocado final de Baitsa. Ele concluiu o saque do último demônio. Não obteve nenhuma habilidade especial, serviu apenas para fortalecer a formação das 5 almas. Ao mesmo tempo, na direção em que Ao olhar anteriormente, um portal verde do inferno abriu-se lentamente. Aquele era o portal do demônio da lua Chezu. Tão rápido? Ou será que o fluxo temporal é diferente? Ao pensava enquanto seguia em direção ao portal do inferno. Obrigado, Jack. Você nos ajudou a abrir mais uma porta. Shendu disse com sua voz rouca para Jack Chan, que estava amarrado. Jade, que fora capturada ao lado dele, não via-o há vários dias, então teve que voltar ao seu antigo hábito de seguir os outros escondida. Me soltem agora. Me soltem agora. Quando Ao chegar, vocês estarão perdidos. Hahaha, garotinha, não pense que esse Ao é tão forte assim. Se ele não tivesse me pego de surpresa, como poderia ser meu oponente? Os olhos de Shendu estavam cheios de ressentimento e sua voz tornou-se um pouco agitada. Quando todos os 4 demônios restantes forem libertados, o que esse Ao será? É mesmo? Eu não posso fingir que não ouvi isso. Uma voz suave ecoou, e um brilho de alegria passou pelo rosto de Jade. Com o fechamento do portal do inferno, uma figura apareceu ali. Ao. Jade e Shendu chamaram sucessivamente. Quanta arrogância! Se eu não estivesse pensando em manter você como uma ferramenta útil, você acha que poderia ter vivido tanto tempo? Agora mudei de ideia, você pode morrer. Ao disse sorrindo, enquanto estalava os dedos. Não, o poder do carneiro foi meu desde o começo, não. Com um rugido de indignação, Shendu seguiu seus irmãos. Trouxeram o dinheiro que eu pedi? Hein? Onde estamos? Com o desaparecimento de Shendu, Valmon recuperou a consciência sem entender a situação atual. Vocês aí, não tentem nenhuma gracinha, logo poderão voltar para a Terra. Ao disse olhando para os outros membros da Mão Negra. Agora ele não tinha interesse nesse tipo de gente comum. Observando Jade, que se atirou animadamente sobre ele, Ao assegurou enquanto confirmava uma coisa com o sistema. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 372. No andar superior do hotel mais luxuoso de São Francisco, com a decoração mais refinada e o design mais sofisticado, tudo estava a serviço de uma única pessoa. No quarto, uma figura estava sentada de pernas cruzadas sobre a cama imóvel. Ele mantinha essa posição há uma semana, e durante esse período nenhum funcionário do hotel veio perturbá-lo. Se não fosse pela respiração estável e pelas batidas fortes do coração, qualquer um suspeitaria tratar-se de um cadáver. Nesse momento, aquela figura moveu levemente os ombros e abriu os olhos devagar. Na escuridão, seus olhos azul celeste brilhavam intensamente. Ufa, saquear a força realmente deixou muitas sequelas. Felizmente ainda há muito tempo para me ajustar. O homem soltou um suspiro profundo e disse suavemente. Ergueu a mão direita casualmente e as luzes do quarto se acenderam. Um jovem de cabelos prateados estava sentado calmamente na cama, parecendo uma pessoa comum e acessível. No entanto, o temperamento nobre que emanava sutilmente de seu corpo e o brilho estelar nas profundezas de seus olhos azuis mostravam que aquele jovem não era um mortal. Alongando um pouco os músculos, Ao levantou-se. O espelho no quarto refletia sua aparência atraente. Ele tocou o próprio cabelo e sorriu. O feitiço de camuflagem falhou? Vendo-se com o cabelo todo prateado, Ao coçou o queixo. Meu poder atingiu um gargalo? Parece que é hora de partir. Lembrando-se do que conversara com o sistema uma semana atrás, ele já poderia ter deixado este mundo naquele momento. Infelizmente, saquear 5 demônios de uma vez foi um pouco difícil para o corpo suportar, o que o atrasou por essa semana inteira. Amanhã será a despedida. O tom de Ao era um pouco vago. Este talvez fosse um dos mundos em que passou o menor tempo. Ao. Na manhã seguinte, logo após aparecer por teletransporte na seção 13, Ao ouviu 2 chamados diferentes. Ele virou-se para olhar e viu uma mulher de cabelos curtos e práticos, vestindo o uniforme de agente da seção 13 que realçava seu corpo perfeito, segurando a mão de Jade. Jade o olhava com uma expressão de total confusão. Contudo, era preciso admitir que as duas tinham certas semelhanças, exceto por aquele busto que desafiava as regras.
No original era daquele tamanho. Cof, cof. Parece que a Jade do futuro viajou para cá. Embora o olhar de Al fosse discreto, a Jade do futuro percebeu. Ela não pôde evitar um sorriso, pensando consigo mesma. O que eu disse na época estava certo. O Al gosta das grandes. Na verdade, Al não tinha uma preferência específica por um tipo, mas, afinal, esse tipo de recurso era escasso em casa. Cof, cof. Bom dia, Jade. Recuperando-se da mentalidade de tarado, Al exibiu um sorriso suave e cumprimentou as duas. É o Al de verdade. Onde você esteve nesta última semana? Eu fiquei tão entediada. Ao ouvir aquela voz familiar e ver o sorriso característico, Jade atirou-se nos braços de Al, manhosa. A Jade do futuro ao lado sentiu um pouco de inveja, mas não sabia o que fazer. Jade, por que está parada aí? Você não me via há muitos anos, não é? Al, observando as constantes mudanças na expressão da Jade do futuro, entendia naturalmente os pensamentos dela. Afinal, se ela vinha do futuro, sabia perfeitamente que hoje eu partiria. Hehe, Al. A Jade do futuro hesitou por um momento, então, vendo o sorriso de Al, sorriu de forma travessa e acabou correndo para os braços dele. Ele sabia. Ele realmente sabia de tudo. Ele ainda era aquele Al invencível. Essa garotinha treinou muito bem. Sentindo algo, Al pensou de forma estranha. Os três ficaram abraçados. Jade, 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 onde você? Jack Chan estava procurando por Jade. Embora houvesse uma versão madura dela ali, ele ainda não estava tranquilo. Ao dobrar a esquina, viu Al abraçando as duas e ficou paralisado no lugar. Tratem de se levantar, o Jack de vocês chegou. Al deu um pequeno aviso. As duas coradas deixaram os braços de Al. Bom dia, Jack. Al acenou. Você é o Al? Sim. Como você? Não vou explicar isso agora. Vim avisar que estou indo embora. Este mundo terá paz de agora em diante. Os demônios foram completamente eliminados por mim. Al disse. Mas o Drago e o Daolon Wong. Não se preocupe, eu resolverei tudo antes de partir. Só vim dar um aviso agora. Al não deu importância a esses assuntos, devido às informações reveladas pelo sistema. Entendo, eu acredito em você. Jack olhou para ele seriamente e finalmente assentiu. Então, espere um pouco, Al, eu vou com você. Al estava prestes a partir quando a Jade do futuro segurou firmemente o braço dele. Jade. Tio Jack, eu voltei do futuro especificamente para ir com o Al. O que ele disse é verdade. Depois que ele partiu, o mundo tornou-se pacífico. Jade, você. Jack não sabia o que dizer, pois percebera que Jade se apaixonara por Al. Cuide-se bem, se sentir saudades de casa, volte para visitar. No fim, ele só pôde dizer isso como uma recomendação, falando seriamente com Al, deixo a Jade em suas mãos. E você ainda se preocupa ao deixá-la comigo. Al sorriu. Ele já pretendia levar Jade, mas sentia que essa Jade vinda do futuro sabia o que fazer. Então, tio Jack, adeus. A Jade do futuro acenou e desapareceu com a Alameda. Jack ficou com o coração pesado. Jade olhou para o lugar onde partiram sentindo-se um pouco desanimada, mas ao lembrar do que a Jade do futuro lhe dissera agora há pouco, seu rosto ficou vermelho instantaneamente. O Al gosta das grandes, beba bastante leite de mamão. Em uma pequena caverna na Austrália, um brilho branco surgiu e Al e Jade apareceram ali. Al, onde estamos? Já está bem crescidinha e ainda me chama assim? Não pense que eu não sei porque você me seguiu. Al apertou o nariz dela, brincando. Então, Al, o que vamos fazer agora? Al não respondeu, apenas caminhou em direção às profundezas da caverna. Se não se enganava, era ali. O lugar onde Shendu descobrira o livro das eras no original, aquele livro mágico capaz de alterar a história. Originalmente, Al temia que algo acontecesse se ele se aproximasse do livro das eras, como ter que enfrentar diretamente o Senhor do Mundo. Mas uma semana atrás, Al perguntou ao sistema e a resposta foi, ao entrar em um mundo através de um pergaminho de viagem ou de tecnologia, não há um Senhor do Mundo, no máximo apenas a essência do mundo. Isso tornava tudo muito simples. Sem um Senhor do Mundo, Al não se preocupava com a essência do mundo. Esse era um dos motivos pelos quais ele queria encerrar logo. Ele atingir um gargalo e ficar neste mundo não teria mais utilidade. Seria melhor dar uma última olhada no incrível livro das eras. Após recitar alguns versos obscuros e difíceis, um portal circular azul abriu-se do nada. Capítulo 373. O que é isto? Vamos entrar. Jade, embora confusa, seguiu obedientemente Al para dentro. Ela não esperava que o interior fosse um mundo à parte, completamente diferente daquela caverna externa em ruínas. Um espaço dimensional, Jade pensava consigo mesma. Embora o mundo tivesse se tornado pacífico após a partida de Al, ela não desistiu de praticar artes marciais. Toru também herdou o legado do tio, então ela sabia um pouco sobre magia. Essa antiga magia de Chi realmente tem o seu valor. A observou cuidadosamente ao redor e assentiu satisfeito. Um espaço que não se dissipou por mais de 10 mil anos foi criado pela magia de Chi. Parece que não é tão inútil assim. Al, olha ali. Jade puxou o braço de Al e apontou. Sim, o propósito da nossa vinda é aquilo. Dizendo isso, Al levou Jade a subir os degraus passo a passo. Embora parecesse caminhar com naturalidade, Al permanecia em alerta temendo qualquer imprevisto. No fim, tudo ocorreu em paz. O sistema ainda era confiável em muitos momentos. O que é isto? Olhando para o livro enorme e misterioso à sua frente, Jade perguntou curiosa. A escritura sagrada das eras. O que quer que se escreva nela se torna realidade, e ela também registra a história. Al disse enquanto pegava a caneta ao lado e começava a escrever. Registra a história. Hein? Jade olhou espantada para o livro e viu que ele subitamente emitiu uma energia que a atingiu. Fique tranquila, é apenas para te tornar um pouco mais forte, caso contrário eu não ficaria sossegado no futuro. Tudo bem. Ela acreditava nas palavras de Al, então não entrou em pânico. Bem, a essência do Chi demoníaco deixada pelos 8 demônios foi usada para fortalecer o corpo da Jade de forma que ela não sofra danos. Agora, como lidar com as máscaras? Al coçou o queixo, refletindo. Originalmente, ele pensou em libertar as trevas definitivas, mas percebeu que isso seria fácil demais. Cobrir o mundo com poder sombrio era algo que Tsulan sozinho poderia fazer, e os generais Oni precisariam de muita gente para isso. Ele desistiu da ideia e ao olhar para Jade pensou em algo interessante. Já que é assim,
Então que todo o poder dos generais Oni seja concedido a Jade da forma mais pura, e que todas as divisões do Exército da Sombra sejam reunidas em uma só, combinando todas as suas vantagens. Outra onda de energia disparou e atingiu Jade novamente, com algumas energias menores se dispersando. Por que tem mais? Jade estava um pouco sem paciência. Se não sentisse seu corpo realmente ficando mais forte, ela perguntaria se Al estava brincando com ela. No instante seguinte, uma máscara sem rosto apareceu na mão de Al. Al fixou o olhar na máscara, convocou todos os seus soldados abissais e fez com que todos se transformassem em luzes púrpuras que entraram na máscara sem rosto. Por fim, saque. O exército abissal no painel do sistema foi substituído com sucesso pelos soldados de sombra. Agora, de 500 soldados abissais para soldados de sombra que podem ser invocados onde houver sombra e magia, a força dobrou e eles ficaram mais fáceis de comandar. Resolvidas essas questões, Al finalmente olhou para a escritura sagrada das eras. Mumu, o que aconteceria se eu levasse esta escritura sagrada das eras? Como este mundo não possui um mestre mundial, este livro existe como a origem do mundo. Se for retirado, o mundo caminhará para a destruição em 100 anos. Entendo. Al assentiu. De qualquer forma, as pessoas que ele conhecia poderiam viver suas vidas perfeitamente, os outros não importavam. Se não fosse pelo fato de que sua habilidade atual não conseguia saquear este livro, ele não teria pensado em levá-lo. Com um aceno de mão, a escritura sagrada das eras foi guardada no espaço de armazenamento do sistema. Jade, nós. Ele se virou para levar Jade embora daquele mundo, mas percebeu que a forma dela havia mudado. Eu não sei o porquê desta roupa e disto. Vestida com um luxuoso vestido preto, os pés brancos e descalços, flutuando levemente no ar com os cabelos espalhados pelos ombros. Era a aura perfeita de uma rainha sombria. Somado ao rubor de timidez no rosto de Jade, era uma pintura perfeita. O problema era que a roupa era reveladora demais. O antigo uniforme da seção 13 não mostrava muito, mas este era explícito. O que exatamente você fez? Percebendo para onde Al olhava, Jade reclamou irritada enquanto se cobria. Al só pôde rir para aliviar o constrangimento. Ele não sabia por que ficou assim. Seria a influência da aura do Exército das Sombras? Isso o lembrou do episódio original em que Jade se tornava sombria. Na situação atual, exceto pela pele, olhos e consciência que permaneciam normais, o visual era idêntico. Pare de rir e pense em algo. Jade aproximou-se e cobriu os olhos de Al. Embora ela tivesse esperado por ele por anos, aquilo era direto demais. Como ele podia ser tão mau? Que velocidade! Sentindo o aroma da jovem diante dele, Al recuperou o foco. Tudo bem, eu vou dar um jeito. Afastando as mãos de Jade, Al sorriu. Jade virou-se rapidamente, dando-lhe apenas as costas. Então que seja este conjunto que tenho em mente. Al imaginou um traje, pegou a escritura sagrada das eras, e com o movimento da caneta, uma luz atingiu Jade. Um novo conjunto de meias calças pretas e um vestido lolita preto apareceu vestido nela. Grande vilão. Olhando para a roupa e para o sorriso malicioso de Al, Jade sabia exatamente o que ele estava pensando, mas apenas resmungou impotente. Tudo bem, vou te levar para casa agora. Está pronta? Al aproximou-se e abraçou a cintura dela, falando seriamente. Sim. Onde estamos? Jade olhou para a mudança súbita de cenário. Um quarto suntuoso, móveis luxuosos com detalhes em ouro. Vou te explicar depois, primeiro preciso ver quanto tempo estive fora. O mestre esteve fora do mundo de Frozen por pouco mais de um mês. Mumu respondeu prontamente em sua mente. Irmão Al, você finalmente voltou. A porta do quarto se abriu com o grito agudo de Ana. Al esperava um salto, mas acabou com uma figura adorável em seus braços. Ela cresceu, afinal. Al sorriu e acariciou o cabelo de Ana, que se aninhou como um gatinho. Vocês, o que é isto? Jade observava ao lado, um pouco surpresa. Ao ouvir a voz de Jade, Ana saiu do abraço de Al e a observou de cima a baixo. Por fim, sussurrou no ouvido de Al. Mentiroso. Disse que gostaria de mim não importa o tamanho, mas agora trouxe uma de peso. Deixa pra lá. Vou deixar a irmã Elsa acertar as contas com você depois. Resmungou um pouco e ao olhar para Jade mudou de expressão instantaneamente. Com um sorriso amigável, pegou a mão de Jade como se fossem irmãs e a levou para fora. Vem, eu vou te explicar tudo, não dê atenção ao irmão Al. Hein? Tudo bem, pode ir. Al acenou e Jade foi levada por Ana. Assim que elas saíram, uma multidão de pessoas começou a entrar. A diferença era que surgiram duas figuras que ele não via há 6 meses. Capítulo 374. Aquelas duas figuras eram Guimê e Mephisto, uma vestindo preto e a outra branco, com personalidades distintas. Elas olhavam para Al com um olhar que revelava profunda saudade. Devido à presença de tantas pessoas, não podiam se expressar. Elas estavam ali há uma semana e já sabiam qual era a relação de todos com Al, mas ainda se sentiam tímidas. Meu senhor, você voltou. A Galque adiantou-se e deu-lhe um grande abraço. Isso foi como um sinal. Após a Galque começar, Xiao Qing seguiu, depois Rapunzel, Xiao Bai e então Al olhou para Guimê e Mephisto. Mephisto segurava a barra da roupa, ainda nervosa, embora Guimê já a tivesse aconselhado. Vendo o dilema de Mephisto, Guimê sorriu, piscou para Al e caminhou graciosamente entre as outras mulheres para abraçá-lo. Mestre, finalmente te vejo de novo. Após um longo tempo, Guimê preparou-se para se afastar. Hoje à noite, eu e Mephisto estaremos esperando por você. Sussurrou essa frase ao pé do ouvido dele, deu um sorriso suave e saiu do abraço. Voltou para o lado de Mephisto e ao vê-la hesitar, balançou a cabeça. Com um empurrãozinho, Mephisto deu alguns passos descontrolados para frente e acabou caindo nos braços de Al. O corpo dela ficou rígido no início, mas logo relaxou, tremendo levemente como se contivesse algo. Al sorriu e acariciou suavemente o cabelo de Mephisto, sussurrando em seu ouvido. Guimê acabou de me dizer que as duas me procurariam à noite. Como não consegue esperar agora? Conversaremos direito à noite. Ao ouvir isso, Mephisto olhou para trás, para a sorridente Guimê, e depois voltou a olhar para Al. Com os olhos sérios e o rosto levemente corado, ela sentiu gentilmente e correu de volta envergonhada. A propósito, onde está Elsa? Olhou ao redor e usou sua percepção para sentir todo o castelo, percebendo que Elsa não estava. Ultimamente ela tem ido muito àquela sua árvore para observar as mudanças nela.
Xiao Bai explicou. Mudanças na árvore. Al coçou o queixo e lembrou que Elsa era originalmente a escolhida e tinha uma ligação com a origem do mundo. Terei que deixar Ana assumir o trono real de novo? Al não pôde deixar de achar a situação cômica. Não esperava que tudo caminhasse para esse ponto. Aconteceu alguma coisa? Rapunzel perguntou ao ver Al franzir a testa. Nada, vou lá dar uma olhada. Dizendo isso, Al desapareceu do quarto. Ao vê-lo partir, Xiao Qing, Xiao Bai e a Gao Qi trocaram olhares. Não esperavam que o marido estivesse muito mais forte. Voando pelo céu, Al sentiu-se um pouco impotente. Como imaginava, aquela facilidade de movimento só funcionava plenamente no mundo de As Aventuras de Jack Chan. Em outros mundos, ele era pressionado pelas leis locais. Ele pretendia chegar direto onde Elsa estava, mas acabou chegando apenas ao Planalto Norte, ainda longe da árvore espiritual. Parece que por enquanto só poderei fazer assim. Al estava um pouco frustrado. O anel de teletransporte não tinha coordenadas registradas anteriormente, então ele teria que voar o restante do caminho. Pelo que disseram, Elsa ia lá todos os dias. Minutos depois, Al pousou na antiga ilha de Atotalan. A neve e o gelo da ilha haviam derretido quase completamente, parecendo que tudo estava renascendo com vitalidade. No entanto, aquilo parecia muito abrupto em meio ao ambiente gelado. Ao entrar, o lugar que antes era um labirinto agora era vasto e revelava um mundo interior. A árvore espiritual no centro estava frondosa e verdejante. Contudo, Al percebeu folhas douradas sob o verde e a bela adormecida sob elas. Capítulo 375. Hein? Marido? Sentindo alguém se aproximar, Elsa balançou a cabeça, abriu os olhos e murmurou. Ao perceber quem via, ela correu alegremente e Al a envolveu em seus braços. Xiao Bai me disse que você vem sempre aqui ultimamente. Quer estudar esta árvore? Al acariciou os cabelos de Elsa. Ele percebeu que havia diferenças entre as texturas dos cabelos e adquiriu esse hábito. Olhando para a copa que já ultrapassava o teto, Al observou cuidadosamente a árvore espiritual. Antes, sua visão era limitada, mas após a viagem ao mundo de Jack Chan e a leitura de livros de outros mundos, ele tinha suas próprias conclusões. Sem mencionar a escritura sagrada das eras. Eu não sei exatamente, mas percebi que praticar magia aqui parece mais fácil. Posso sentir o poder mágico externo vindo continuamente desta árvore. Eu queria entender o porquê. Elsa escondeu o rosto no peito de Al. Na verdade, ela queria ficar mais forte para ajudá-lo. Entendo. Al suspirou. Embora a árvore pertencesse a ele, ele não compreendia totalmente seus mistérios. O sistema não explicava e Mumu muito menos. Mas agora, Al fechou os olhos e infundiu uma pequena quantidade de magia neles. Ao abrir, suas pupilas azuis foram substituídas por pretas, lembrando um buraco negro sem fundo. O que é isto? Elsa afastou-se um pouco, surpresa com a mudança nos olhos dele. Apenas algumas habilidades novas, te conto depois do jantar. Al sorriu e apertou o nariz de Elsa. Era um tipo de magia de chi modificada por ele para ver o que normalmente era invisível. Ele podia ver a forma do poder mágico. Ao observar Elsa, via um cristal azul de gelo girando continuamente em seu corpo. Era o seu poder mágico. Sendo assim, Al voltou a olhar para a árvore espiritual e a atravessou com a vista. No tronco principal, havia uma massa de energia verde em formato de folha, com luzes douradas no centro expandindo-se e substituindo as partes verdes. As partes substituídas subiam pelos galhos até as folhas, parecendo estar gerando algo. Pelo nome da árvore, ele sentiu que estava prestes a criar uma nova raça naquele mundo, já que o sistema definia a árvore como sua propriedade. Olhando ao redor, havia muito poder mágico natural sendo atraído de fora. Isso confirmava sua suspeita de que algo estava sendo gerado. Ele olhou para o céu. Parecia normal, mas ele permanecia alerta quanto à vontade do mundo. Olhando para o painel do sistema, parecia ser hora de subir de nível. Al recolheu sua magia e seus olhos voltaram ao normal. E então, nada mal. Se todas vocês praticarem magia aqui, a velocidade será muito rápida. Al assentiu. Elsa mostrou um ar de orgulho. Al a beijou suavemente na testa. Rapunzel, o que você acha que o irmão Al trouxe desta vez? Na sala de entretenimento, Ana perguntava curiosa para Rapunzel, que segurava um livro. A sala tinha prateleiras cheias de livros sobre magia e vários selos que impediam a entrada de estranhos. Não sei, mas devem ser coisas novas, as habilidades do Al são inacreditáveis. Alguém que nem consegue ler quer novas habilidades? Como está o controle da sua pequena chama? Xiao Qing provocou. Você Ana não discutiria. Ela sabia que Xiao Qing era a primeira a protegê-la no perigo. Xiao Qing apenas deu de ombros. A Gao Qi pensava em como forjar armas ainda mais poderosas. Em meio à harmonia, Mephisto e Guimê interagiam ocasionalmente. Xiao Bai estava sentada ao lado de Jade, conversando. À tarde, ela se assustou quando Ana arrastou Jade para o quarto, mas após entender a origem dela, xingou-a mentalmente e depois suspirou, começando o trabalho de aconselhamento. Ela não esperava que fosse tão simples. Após ouvir a história de Jade e seu sofrimento pela saudade, ela entendeu. Al e Elsa entraram e todas olharam para ele. Até a discreta Xiao Bai demonstrou interesse. Desta vez, trouxe magias que até pessoas comuns podem aprender. Com um sorriso, Al começou a falar. Ele testou a escritura sagrada das eras na frente de Elsa e viu que o poder foi muito reduzido, mas ele ainda podia copiar os livros do mundo de Jack Chan. Ele percebeu que objetos externos dependem das leis de cada mundo, o que o deixou ansioso para explorar o próximo mundo desconhecido. À noite, Al finalmente conseguiu contar suas aventuras e se libertar das mulheres. Ele estava pronto para ir a um novo quarto. Jade havia sido levada por Xiao Bai e não voltou mais. Com o aviso de Xiao Bai, ele soube que a garota o esperou por muito tempo. Diante da porta, Al lembrou-se de Jade, sorriu e entrou. Sob a luz do luar, vestida de seda negra e capuz, Jade esperava por ele na cama com timidez. Al, demonstrando sua experiência, iniciou sua jornada com paixão.
Capítulo 376. Dando um beijo suave na testa de Xiao Bai, vestiu suas roupas e teletransportou-se diretamente para fora do quarto. Embora não pudesse fazer isso tão livremente quanto no mundo de As Aventuras de Jack Chan, o transporte de curta distância não era problema. Para longas distâncias, ele ainda dependia do anel de teletransporte. Reaparecendo no escritório, já havia pessoas à sua espera. Exceto por Gao Qi, que estava compenetrada no estudo da forja, e Xiao Bai, que ele acabará de deixar exausta, quase todos estavam presentes. Fazia um mês desde seu retorno. Era uma paz rara, sem guerras ou fumaça de pólvora. Mas Al sabia que isso era passageiro. A legião de bárbaros já havia sido enviada em grupos para as regiões de fronteira, e quase todos os 3 pequenos, exceto Hao, foram repelir inimigos. O trabalho de mordomo também foi assumido pelas oficiais femininas. Fosse como fosse, era bom que tudo estivesse calmo. Nesse mês, ele passou o tempo todo com cada uma de suas mulheres, pois não sabia quanto tempo levaria até sua próxima volta. Retomando o foco, ele viu que hoje Ana vestia um traje de gala luxuoso. Diferente de antes, era um traje de rainha. Ou seja, ela acabou tornando-se rainha como na história original. O motivo, naturalmente, foi a árvore élfica. Desde que souberam que permanecer ali ajudava no crescimento da magia, Elsa foi a primeira a sugerir a mudança para lá. Assim que as outras visitaram o local, a concordância foi unânime, exceto por Ana, que quis ficar no castelo. Ela dizia que era para treinar a si mesma, esperando tornar-se mais madura. Mas, em particular, ao procurá-lo secretamente, ela revelou sua verdadeira intenção. Ela lembrava da promessa dele de que, se ela se tornasse rainha, ele lhe daria um colar que aumentaria seu poder mágico. Al não pôde evitar o riso. Quem diria que o motivo final seria esse? Na verdade, os assuntos políticos já eram tratados pelas 100 oficiais femininas. A realeza só precisava fazer aparições públicas. Como as oficiais eram totalmente leais a ele, não havia problemas. Neste último mês, Elsa esteve ausente muitas vezes, refugiando-se na Terra dos Elfos, apelido que Ana deu ao lugar da árvore élfica e que todos aceitaram. Observando-a agora, segurando a mão de Elsa e pedindo conselhos constantemente, Al achou a cena divertida. Irmão Al. Ao ver Al aparecer, Ana correu ansiosa para ele. Em seu nervosismo, voltou a ser a mesma Ana atrapalhada de antes. Mas essa sensação era boa. E então, está pronta, Rainha Ana? Eu ainda não fui coroada. Não brinque comigo. Ana resmungou, mas o abraçou com ainda mais força. Tudo pronto, certo? Al virou-se para Elsa. Sim, as oficiais já organizaram tudo. Podemos começar a cerimônia de coroação em breve. Elsa assentiu sorrindo. Falando nisso, Al achava engraçado que em apenas 2 anos, o reino teria 2 governantes diferentes. Se não fosse pelo fato dele e de Elsa aparecerem frequentemente diante dos súditos, alguns conspiradores poderiam causar pânico na população. Ao toque do sino, o barulho externo silenciou-se instantaneamente. Nos bastidores, Ana estava de pé, ainda um pouco tensa. Al e Elsa faziam o discurso no palco. Com o fortalecimento do reino, esta coroação seria a mais grandiosa de todas, o que aumentava o nervosismo de Ana. Ao lado dela, Rapunzel não sabia como ajudá-la a relaxar. Você vai ser a rainha, não pode ser tão covarde. Os súditos não querem alguém medroso liderando, Xiao Qing disse, provocando-a de propósito. Quem é covarde? Impossível. Eu, Ana, serei uma rainha à altura da irmã Elsa, você vai ver. Assim que terminou de falar, ouviu Elsa anunciar seu nome lá fora. Ajustando o vestido e lançando um olhar para Xiao Qing, Ana ergueu a cabeça e caminhou para fora para receber seu trono. Rapunzel, discretamente, fez um sinal de positivo para Xiao Qing. Irmão Al, o colar. Ao ver a belíssima rainha de coroa estendendo a mão para cobrar o colar, com o ar de quem teve o plano bem sucedido, Al achou graça. Feche os olhos, disse ele. Ela obedeceu, com o rosto cheio de expectativa. Um brilho surgiu na mão de Al. Como na coroação de Elsa, o sistema entregou um colar, o colar da Rainha das Chamas. O efeito era idêntico ao da Rainha do Gelo, um bônus para a própria magia, semelhante a um efeito de regeneração constante. Sob o olhar ansioso da pequena rainha, Al colocou-o pessoalmente nela. Irmã Elsa, a velocidade ainda não é suficiente. No gramado diante da Terra dos Elfos, Mavis, empunhando a lâmina-chave Vampire, trocava golpes com Elsa, que portava a lâmina-chave Coração de Gelo. Desde que soube que Elsa também tinha uma arma lâmina-chave, Mavis sempre a chamava para duelar, pois isso ajudava a elevar o poder mágico. Elsa, naturalmente, aceitava. Agora estavam em meio ao combate. As outras tomavam chá da tarde, o lugar tornará-se um novo ponto de lazer, totalmente decorado. À noite, todas dormiam ali. Quanto a Ana, após lidar com a política por meio mês, não aguentou e fugiu para lá. Al não teve escolha a não ser deixá-la. De repente, enquanto aproveitava a massagem de Guimei, Al franziu a testa. O que houve? Xiao Bai foi a primeira a notar. Parece que teremos que nos separar por um tempo novamente. Entendo. Tome cuidado. Após abraçar e despedir-se de cada uma, Al desapareceu diante delas. Não havia outro jeito. Seu poder ainda não garantia a segurança delas, então ele precisava tornar-se o mais forte possível. Isso logo foi confirmado por um aviso do sistema. Jin, detectado que a força do hospedeiro atingiu o padrão. Selecionando o mundo correspondente. Novos requisitos foram formados, por favor, verifique. Ao abrir os olhos novamente, Al percebeu que estava em um mundo totalmente novo. Antes de qualquer coisa, foi verificar as novas exigências do sistema. Após ler tudo, ele mergulhou em reflexão. O novo requisito era simples. Como sua força atingira certo nível, o sistema não bloquearia ativamente as regras. Portanto, ele deveria evitar ao máximo que o Senhor do Mundo percebesse que ele era um invasor, a menos que ele já estivesse pronto para enfrentar o Senhor do Mundo. Capítulo 377. No entanto, isso levantava uma nova questão. Como habitante original do mundo de Frozen, ou quase isso, ele já havia alterado a trama original de forma irreconhecível. Embora a vontade do mundo estivesse tentando consertar as coisas secretamente, por que não houve um ataque fatal contra ele, que era variável? Haveria uma conspiração maior? Balançando a cabeça, ele deixou os pensamentos de lado por enquanto e focou no mundo à frente. Não havia introdução. Era preciso explorar para saber que mundo era e liberar as missões.
Isso era fácil, bastava enviar os soldados das sombras para investigar. Ele já testara essa habilidade, diferente de antes, esses soldados agora podiam falar. Além disso, a habilidade evoluíra para duas formas. Para distinguir, Al nomeou-as como sombra de batalha e observador espectral. O segundo era simples, tinha certo poder de luta, mas focava em reconhecimento, vestindo-se como ninjas. Já a sombra de batalha era a transformação usada em perigo, parecia com os soldados espectrais, mas com poder de luta multiplicado. O ponto crucial era que se esses soldados fossem destruídos, levariam um mês para se recuperar. Felizmente a quantidade era grande, caso contrário Al acharia que a habilidade não valia a pena. Caminhando pela pequena ilha onde pousara, Al já dera uma volta completa. Não havia sinais humanos. Isso era incomum, geralmente o sistema escolhia lugares ligados à trama. Se não houvesse nada ele não seria enviado para cá. Talvez este mundo fosse especial, sem continentes, apenas ilhas. Roar. Um rugido veio do céu. Al olhou para cima. Eram dois dragões lutando por uma ovelha gorda. O dragão que segurava a ovelha com as garras estava em clara vantagem, tanto em tamanho quanto em habilidade. Era um dragão de fogo, expelindo chamas pela boca. O oponente era menor e não tinha habilidades especiais, dependendo apenas das garras. Al balançou a cabeça. A luta não tinha mistério. Como esperado, minutos depois, o dragão menor desistiu da disputa e fugiu cabisbaixo. O dragão de fogo balançou a cabeça vitorioso. Quanto à ovelha em suas garras, já havia desmaiado de susto. Quando o dragão de fogo também se foi, um soldado das sombras surgiu diante de Al. Lembrando da luta de agora, Al sorriu. Não importava que mundo fosse, ao menos já tinha futuras montarias garantidas. Senhor, encontramos várias ilhas habitadas. Para onde deseja ir? Para a mais próxima. Mas atenção, não entrem diretamente no território deles, sejam discretos, disse Al após refletir. Se o ponto da trama estivesse perto do local de chegada, melhor tentar a ilha vizinha. Talvez assim descobrissem em que mundo estava. Sim, respondeu a sombra respeitosamente. Um trono surgiu subitamente no chão, carregado por 6 sombras. Al caminhou e sentou-se. Em seguida, submergiu no mundo das sombras. Após alguns segundos de escuridão, ele reapareceu em uma nova floresta. As sombras e o trono recuaram para o mundo das sombras. Não deveria haver problemas. Al olhou para o céu. Embora não soubesse onde estava em sua percepção, o senhor deste mundo parecia estar dormindo. Desde que não fizesse muito barulho, tudo ficaria bem. Não era medo, mas precisava garantir a essência do mundo primeiro, para não fortalecer o inimigo. Capítulo 378. A noite caiu. Sentado em um tronco, Al acendeu uma fogueira, preparando espetinhos com temperos diversos. Fazia meio-dia desde que chegara à ilha. As sombras escondidas já haviam mapeado tudo sobre os habitantes locais. Quando Al recebeu as informações finais, imediatamente lembrou-se de que filme se tratava. O conteúdo era curto. Por enquanto, sabia-se que o nome da ilha era Berk. Ao ler isso, Al ainda não havia reagido. Mas quando soube que as pessoas que viviam nas casas de pedra, vestidas como piratas, chamavam-se vikings, ele percebeu instantaneamente. Ilha, dragões, vikings, um mundo composto por esses elementos não era outro senão como treinar o seu dragão. Embora fosse apenas um palpite, o sistema confirmou sua resposta e, ao mesmo tempo, trouxe missões diferentes das habituais. Comendo seu churrasco tranquilamente, Al olhou para uma escolha no painel do sistema, estilo livre ou estilo determinado pelo sistema. Após consultar Mumu, ele entendeu a diferença. O primeiro era semelhante ao mundo de As Aventuras de Jack Chan, sem missões específicas, tudo dependia de suas ideias, com apenas 2 requisitos. Não ser detectado pelo Senhor do Mundo e destruir a trama original o máximo possível. Em outras palavras, roubar as oportunidades do escolhido, mas não atacá-lo a menos que necessário. Essa restrição era para evitar perigos ao hospedeiro, para não ter que fugir como no mundo de A Lenda da Serpente Branca, se é que conseguiria fugir novamente. Já o segundo era o método tradicional. O sistema manda, você faz, se não fizer, não ganha nada e o progresso é lento. Se bem lembrava, como treinar o seu dragão tinha 3 filmes, se seguisse a trama, teria que ficar aqui por 5 ou 6 anos. Embora o tempo passasse diferente, ele não queria que elas esperassem tanto. Além disso, o escolhido deste mundo, exceto por ser inteligente, era um fracote. Matá-lo ou não, tanto fazia. Além do mais, ele já tinha planos de desafiar o senhor deste reino. De repente, Al teve um pressentimento. Olhou levemente para cima e despreocupadamente continuou temperando seu churrasco. IBE. A noite costuma ser serena, especialmente para os vikings de civilização menos avançada. À noite, além de atividades de procriação, geralmente todos dormiam cedo. Apenas no gramado lá fora ouvia-se o balido das ovelhas. Uma ovelha gorda cochilava, sem perceber que o perigo se aproximava. Full. Como se soprasse uma brisa fria, a ovelha estremeceu involuntariamente. Sentindo-se presa, percebeu que não estava mais no chão. Estava sendo carregada pelas garras de uma criatura estranha, incapaz de se libertar. Rápido, rápido! Peguem as armas, os dragões voltaram. Ei, vamos ver quem mata mais dragões esta noite. No chão, os vikings eram acordados pelos vigias, vestindo armaduras e pegando tochas ou machados, ansiosos pela luta. Preparem-se para o combate. Gritou o chefe da tribo de um lugar alto, soprando sua trombeta. Em seguida, pegou seu machado, mirou na asa do dragão e o arremessou. O machado descreveu uma parábola perfeita. Como um viking capaz de quebrar o pescoço de um dragão desde a infância, aquilo era rotina. O machado atingiu em cheio a asa do dragão, que perdendo o equilíbrio, soltou a ovelha. Haha, eu pego. Uma voz veio de perto, e um vulto correu rapidamente em direção à queda. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.